Fala pessoal, começando aqui mais um SACast e eu vou falar para vocês agora a nossa edição especial para trazer grandes empresas, empresários que têm tido resultado e a gente está aqui com uma pessoa que saiu do zero para agora chegando a 100 milhões em faturamento. Te interessa conhecer essa história? Então vem pra cá, fica aqui nesse canal, você vai adorar conhecer as nuances, como chegou e quanto foi difícil crescer, mas quais são realmente os segredos que levaram a esse resultado. Quer saber disso? Então fica aí com a gente, eu tô aqui com o Léo Monteiro. Léo, prazer imenso ter você aqui Prazer é conosco. meu, cara, estar aqui. Muito bom estar aqui e vamos conversar. Vamos lá. A nossa ideia aqui, Léo, é a gente entender, Aham, cara, como é que uma pessoa sai de uma situação que você vai contar um pouquinho aqui pra gente, né? aham, Para chegar nesse resultado. O sim. quanto da tua mudança mental, o quanto você teve que mudar de ambiente. A gente quer entender essas nuances. Mas conta aí um pouquinho dessa história para a galera conhecer. Como é que começou lá atrás? Conta pra gente. Então, cara, vou comentar só um pouco o início da nossa Sim. história, né? A nossa empresa é Supersan Ambiental, a gente trabalha com gerenciamento de resíduo e locação de equipamento, a gente é aqui do Rio de Janeiro. Aham. E a gente começou com locação de banheiro químico. Assim, foi um início bem difícil, né? A gente não tinha recurso e tal. A gente começou alugando banheiro químico para a obra ali do Arco Metropolitano, quem é do Rio aqui conhece, né? Sim. Então, assim, a gente começou ali nessa fase de construção civil, tal, alocando banheiro químico, e hoje a Mas gente. tu tinha algum capital para iniciar? Não, tu foi. Não, assim, voltando um pouquinho no tempo, né? Essa empresa abriu quando tinha 18 anos, abri com o meu pai. A gente não tinha capital, a gente tinha só uma ideia, um sonho. Meu pai sempre foi um cara muito operacional, né? Mexer com um caminhão, mas nunca foi Legal. um cara muito administrativo. Eu também não, mas tive que Aham. aprender no decorrer, né? Então, assim, a gente, quando abriu só o CNPJ mesmo. A gente abriu só no CNPJ, não tinha empresa. Aí, Sim. para trabalhar nessa área ambiental, precisa de licenças ambientais. Aham. E aí, fiquei uns 2, 3 anos aí correndo atrás dessas licenças. Aí fui conversando com pessoas que já eram da área, tal, tirando dúvidas, abrindo o processo. A gente sabe como é que é o serviço público aqui no Brasil, né? Demora um pouquinho. Então, é muito demorado. E aí, depois de 2, 3 anos, eu fui 19 vezes no INEA presencialmente e 21 vezes na Anvisa tirando essas licenças, né? Não Caramba. sabia nada, tinha 18 anos, tava ali começando a vida. Aí a gente tirou nossa licença, né? Legal, ótimo. Só que a Uhum. gente tinha um problema, a gente não tinha grana, né, cara? E aí que entrou um pouco a ousadia, né? A gente financiou um caminhão 100%, na época foi pelo Itaú, né? E com esse caminhão 100% a gente começou a fazer esse serviço Financiou ali. no nome do teu pai. Não, o nome da empresa O nome da já. empresa já A direto. gente Aham. abriu a conta, né, tal, a gente conseguiu. Só que a gente não tinha recurso, capital, né? Não tinha dinheiro para pagar o próximo mês da parcela. Então aí a gente começou nessa questão, era um caminhão vácuo, né? Coletar resíduo, tal. E a gente começou a, tipo assim, limpar banheiro químico das obras, né? E aí era de outras empresas, tal. Aí sobrou um pouquinho de recurso, a gente comprou os nossos primeiros banheiros químicos, se eu não me engano, foram 7 na época. Uhum. E aí, como no Brasil tudo é muito difícil, né? Foi até uma época muito conturbada ali, questão da Lava Jato, tal. Algumas empresas começaram a quebrar e aí a gente começou a pegar, tipo, 7, 8, 9, 10, aí a gente foi ampliando. Hoje a gente não trabalha muito mais com banheiro químico, a gente trabalha mais com reciclagem, valoração de resíduo Sim. e limpeza industrial, mas o nosso início foi assim, né? Léo, dentro do que tu tá falando, Uhum, tu teve a questão da ousadia e tudo mais, uhum. mas tu já era uma pessoa com 18 anos de idade que tinha essa fome de crescer. Como é que era esse ambiente do onde você cresceu? Como é que era? Não, cara, eu não sou um cara fora da curva, né? Não me considero fora da curva. Não tinha essa fome de vencer. A única coisa que eu tinha, que eu vejo de diferente das outras pessoas hoje, é que eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Meus pais sempre foram, tipo assim, de empreender, trabalhar, sempre Uhum. negócios pequenos, mas eu sempre trabalhei com eles, né? A gente tinha que eu acho que na praia, tal, eu trabalhava lá atendendo, tudo mais desde pequeno, comecei na faixa aí de 8, 10 anos, e
com esse negócio de trabalhar, meus pais não me pagavam, né? Mas eu ganhava muita caixinha, né? Principalmente dos mais Sim, coroas e tal. E eu comecei a gostar muito de dinheiro, cara. Comecei a gostar muito de dinheiro, de nota, sabe? Nota física mesmo. sim. E eu comecei a juntar e eu gostava tipo assim, das notas maiores, notas de 100, 50 e tal. Então, minha diversão era, tipo assim, gastar caixinha, R$ 2, R$ 1 ali, e trocar com outras pessoas por notas maiores. Então, Tua assim, brincadeira de a minha criança era brincadeira essa. era essa. Eu lembro, tipo assim, de às vezes, final de semana, ficar, tipo assim, contando quanto dinheirinho eu tinha ganho e tal, tal, Que e legal. quantas notas de 100 eu juntava. E aí, tipo assim, eu comecei a desenvolver isso muito cedo, cara. Aí, na época, o meu avô sempre ensinou, tipo assim, a minha mãe, né, que é filha dele, a, tipo assim, ter um plano de previdência privado, né, essas coisas. Minha mãe até Aham. chegou a criar para mim na época, mas ele não deu seguimento com o pagamento. Aí, e meu avô sempre me espelhei muito assim no meu avô, né, que ele tinha sítio de banana, tal, tal, ele vendia, e eu gostava muito da filosofia dele, né, de sempre juntar e, tipo assim, gastar menos do que ganha. Aí eu falei assim, cara, já que minha mãe não consegue pagar pra mim, meu plano, eu, tipo assim, com 12 anos eu comecei a pagar meu plano de previdência privado, eu mesmo. Caraca. Comecei a pagar, tipo assim, pra, tipo assim, juntar grana, né? E aí comecei a fazer outras coisas. Pô, eu e meu irmão, a gente já catou latinha na praia, a gente já vendeu coco, né? Que o meu avô ele tinha um sítio de banana e de coco. Sim, E aí, tipo assim, ali com 12, 13 anos, eu vi que, tipo assim, tinha um potencial muito grande, porque a praia vende muito coco, né? E aí, sim. tipo assim, minha mãe, ele, meu pai, meu tio, que era o filho do meu avô, eu falei, cara, se ele tem um sítio, pra que que ele compra de outra pessoa? Comecei a me questionar essas coisas assim. Falei, cara, vou tentar vender aqui, né, cara? Aí, aí eu fui nos outros vizinhos, né, nos quiosques, pô, quantos cocos você... Ah, pô, quanto você tá pagando? Sei lá, na época era R$ 1, parece. Aí eu falei assim, pô, se eu conseguir, pô, você compra? Não, eu compro contigo. Aí, tipo assim, a gente começou a trazer do meu avô pra lá, pra entregar. Aí, na época, o Tu meu... começou a ser, então, Eu comecei a a comprar do meu avô pra entregar na praia. intermediária Porque direto da o meu fazenda. avô, ele sempre vendeu pra, tipo assim, grandes clientes, tal, tal. Mas sempre sobrava coco lá que ele, às vezes, estragava, não vendia tudo. Aí eu comecei a comprar e aí, tipo assim, tinha um carrinho, aí entregava. Só que a gente começou a vender tanto que a gente teve que alugar um caminhão. Na época era uma 608. Aí a gente Caraca. alugou um caminhão, aí a gente carregava no meu vô. Só que assim, meu vô, né? Então, assim, ele A era. gente tá falando você e o teu Na época, meu primo, irmão. teu irmão. Essa parada de coco a gente começou Sim. junto. E aí, pô, começou a dar uma grana legal, cara. Tipo assim, eu lembro que, sei lá, com 14, 15 anos eu já tinha uns 2, 3 mil reais, que na época era muito dinheiro, né? Muito Caramba. dinheiro. Então, assim, Mas você, os teus amigos em torno, eles não eram pessoas que estavam ali, vamos curtir, vamos sair, vamos pra balada. eu nunca fui muito de ter amigos, né? Porque os meus pais sempre ensinaram a gente a trabalhar. Então, assim, eu saía da escola, já com 8, 10 anos, eu ia pra esse quiosque. E, tipo assim, as minhas férias eu passava trabalhando. Então, assim, eu não tinha muito amigo, assim. E eu sempre morei mais afastado. Sim. Então, exemplo, a última condução para minha casa era 9 horas da noite. Tipo assim, 9 horas da noite é a hora que o pessoal tava saindo. Então, tipo assim, eu não tinha muito amigo por conta disso. Tu conseguia ter essa proximidade. Então, assim, eu não era muito influenciado por esse meio porque eu não convivia muito, só convivia na escola mesmo e de lá ia embora, tal, tal. Mas eu sempre tive essa questão da grana, sabe? Então, assim, eu lembro que na escola, na época, tinha muito aquela febre daquelas etiquetas, né, de roupa, tal, tal. E, tipo assim, eu pegava com os outros meus amigos, comprava roupa de marca, levava essas etiquetas e vendia na loja. Que Na loja isso. não, na escola. Tipo, R$ 2, R$ 1. Eu sempre gostei muito desse. Então, assim, isso eu acho que me diferenciava, mas não era algo que eu visse assim que eu pensava fora da caixa ou coisa do tipo, não. Tu gostava do resultado, né? Eu gostava do O resultado. resultado foi E te dando essa opção. até hoje eu gosto muito disso, assim, hoje lá na empresa eu fico centrado, assim, no comercial, tipo assim, porque é uma área que eu particularmente gosto muito. Eu sempre gostei, tipo assim, dessa área, sabe? De Sim. movimentar, sabe? E que é o pulmão da empresa, né? O que faz Exatamente. realmente a coisa funcionar. Exatamente. Léo, vamos lá. Você teve ali o período de mais ou menos 2 anos só tentando tirar as licenças. Sim. Como é que foi isso mentalmente para você? Como é que foi essa frustração de não dar certo? Teve algum momento que você pensou assim, cara, eu vou deixar isso para lá,
Foi desistir? É muito difícil? Cara, teve sim. Achei que não ia dar certo por mais questões públicas e políticas, né? Falei, cara, acho que a gente só vai conseguir se a gente Botar botar dinheiro, pagar dinheiro, alguém. pedir alguém. Até chegaram a pedir a gente na época um valor muito grande, se não me engano, acho que era R$ 80.000, e a gente não tinha. Aí Caramba. eu falei assim, cara, não vai dar certo isso. Mas acabou que no final deu, tá? Eu fui fazendo os ajustes, como eu te falei, né? Meu pai não saca muito dessa parte administrativa, mas sempre me apoiou muito. Então eu ia lá, o cara falava, tá, isso aqui tá errado. Aí eu voltava, ajustava, Na fazia, voltava persistência. na persistência. E saiu, cara. E aí saiu a licença, mas é aquilo que eu te falei, né? Saiu a licença, mas e aí? A gente não tem caminhão, a gente não tem banheiro químico, tal, tal. Aí que a gente foi procurar ajuda financeira, né, tal. Aí a gente conseguiu o caminhão 100% financiado e a gente começou a trabalhar nesse intuito. E aí eu mesmo que prospectava, como te falei, né, a obra do Arco Metropolitano passou em frente à minha casa. Então, Sim. meio que era 2 minutos da minha casa. Então, eu ia lá, encher o saco dos caras. Pô, aí, cara, tô aqui, tal, tal. Não, a empresa aqui me atende bem, tal, tal. Eu falei, não, cara, mas a gente consegue fazer um preço. E na época a gente entrou basicamente com preço mesmo, cara. Então, assim, eu mesmo que fiz a proposta, tal. Eu Caraca. lembro até que, tipo assim, quando eu consegui convencer o cliente a fechar, aí ele passou o preço, eu cobri, aí a Sim. gente entrou. Só que aí precisava de nota fiscal, né, cara? E eu nunca tinha emitido nota fiscal na vida, né? Sim. E eu falei, cara, e agora? Como é que a gente vai fazer isso? Aí o cara foi lá, me mostrou a nota, eu falei, cara, não tenho a menor ideia como é que faz isso. Aí procurei ajuda em contabilidade, tal, tal. Aí, tipo assim, eu entreguei pra ele uma nota fiscal de serviço. Aí o cara, não, cara, não é isso, é nota fiscal de. Essa é nota fiscal igual governo de produto, né? DANF, Sim. né? Que o pessoal chama. Falei, caraca, cara. Mas só que eu não podia passar como amador, mas eu era amador, né? Então, assim, depois de, sei lá, semanas eu consegui entregar a nota fiscal pro cara. Mas, assim, foi um maluco. Porque, assim, o linguajar do pessoal que tem empresa é diferente. E o cara de uma construtora grande, que na época era a OS, cara, o cara tá super acostumado com isso aí. Então, até pra gente emitir a nota pra entregar, eu não sabia. E depois até a Caraca. nota fiscal pra gente cobrar, também eu não sabia fazer. Tu não sabia, mas o teu sentimento de eu vou dar um jeito, vou resolver isso Não, aqui, isso aí eu sempre continuava. fui assim, cara. Eu falo, cara, me fala como é que é aí. Até, por exemplo, fechamos o mês. Eu nunca tinha feito isso. Tipo assim, manda medição aí pra mim. Pô, o que que é medição, cara? Aí eu perguntava, cara, tem como você me mostrar um modelo aí? Aí o cara me mostrava o modelo, aí eu copiava igualzinho, cara. Copiava e tal. Aí editava lá, botava logo. Não sou muito bom em computador, mas fui aprendendo, fuçando, tal, tal. Caraca. Aí mandava, aí depois pro cara, agora manda lá no fiscal. Aí outro problema. Aí o que que eu fazia? Eu ia lá presencialmente, cara, tem como você mostrar um modelo, tal, tal. Aí eu via, aí procurava ajuda. Cara, como é que a gente emite essa nota aqui? Pra Aí você receber, tu precisava fazer tudo isso, tudo então isso. tu, Até, cara, até ou dá hoje, certo ou dá toda certo. empresa só funciona assim, né? Medição, Sim. nota, tal, tal. Mas na época eu que não sabia nada, porra, foi bem, bem, bem Caraca. difícil. O... É muito interessante pegar esses traços assim da história, o ponto de virada. Tu tem algum momento dentro desse período ali da empresa? Hoje a gente está falando de quantos anos de empresa? A gente fez 13 anos agora em dezembro. 13 anos. Dentro desses 13 anos, teve algum momento que foi muito desafiador e que você teve que ter esse ímpeto que você tem lá do começo de, cara, a gente vai dar um jeito, vai dar tudo certo. Cara, teve essa parte aí do início, mas também chegou um patamar que a gente foi crescendo, né? Pegando novos Sim. serviços, contrato, tal, tal. Aí teve 2 momentos aí que eu achei que ia dar problema. Um foi que a gente começou a prospectar, enfim, e ali onde eu moro em Itaguaí tem empresas grandes ali próximo, né? Que é a Vale, Gerdau, tal, tal. Aí, através de um primo meu, ele trabalhava na Vale, aí ele falou assim, falou, pô, cara, vai abrir uma licitação aqui, mais ou menos esse ramo aí que vocês fazem. Pô, tem o pessoal de suprimentos aqui, porque você não tenta entrar em contato com ele? Aí eu fui, fiz contato, tal, tal. Aí acabou que a gente recebeu uma carta convite para poder participar, né? Sim. E como a Vale ali próxima a gente, sei lá, 5 quilômetros, aí eu participei, mas sempre desse jeito, né? Eu falei, cara, a gente
gente não vai ganhar, mas é assim, é bom a experiência, né, tal. Sim. Aí eu lembro até que, tipo assim, ele me ajudou na época a preencher, as planilhas eram muito complexas, né? Aí ele me ajudou, aí eu mandei pra, na época, a compradora, aí depois ela respondeu, tipo assim, sexta-feira, dizendo que, tipo assim, tava tudo errado. Aí, tipo assim, eu passei o final de semana todo pesquisando e tal, tal, e como fazer aquilo e mandei pra ela de volta, né? As planilhas, precificado, tudo. Sim. Aí acabou que a gente ganhou, cara. Na época era um contrato de. Isso foi em 2015, se eu não me engano. Caramba. Um contrato de 12 milhões na época, que era muito dinheiro, né, cara? E eu fiquei muito assustado, porque eu não sabia executar o contrato, né? Eu não sabia. E tinha muitas particularidades, né? Estação de tratamento, tal, tal, administrar. Mas aí pra mim foi um grande aprendizado essa parte, porque, tipo assim, eu sempre achei que, tipo assim, pra você tocar um contrato, tocar uma empresa, você tem que saber todas as áreas. E aí, na Sim. época, eu vi uma frase, um podcast, não lembro, dizendo assim que o dono do hospital, ele não precisa ser especialista em todas as áreas, né? Ele não precisa ser cardiologista, ortopedista, ele não precisa. Nem tem como, né? Ele tem que aprender a administrar o hospital. Sim. Então, assim, isso me deu força para eu conseguir entrar nesse contrato. E aí, logo depois veio esse período que eu estou te falando, que foi, na época, uma crise muito forte do minério, né, tal, na época ali, 2014, 2015. Então, assim, esse contrato que era 12, aí não fechou nem 3. Então, assim, Caramba. a gente teve que demitir muita gente, tal, tal. Assim, foi a primeira grande crise, assim, que a gente passou e que eu achei que a gente ia fechar, sabe? Então, assim... Mas na tua cabeça tu achava isso, sentia isso, mas o que que fez o jogo virar? Falando mentalmente, você continuou focado, olhando, o... Cara, o que fez o jogo virar na minha percepção Aham, foi que eu pensei assim, foi que a gente teve que contratar gente, né? A gente sim, contratou gente, tal, tal. E para não só agente operacional, né? Motorista, a gente na época contratou uns 4 motoristas e umas 4 pessoas no administrativo. E o que me fez ter essa força para dar a volta por cima, eu falei, cara, tranquilo, é crise, beleza. Mas assim, eu não tenho problema em dar um passo para trás. Que eu até conversei com o contraparte lá do contrato. Falei, cara, eu vou desligar todo mundo do administrativo. Os motoristas eu não consigo, né? A gente desligou até um ou dois, mas dois ficaram porque precisava de motorista para dirigir o caminhão, tem que ter o motorista. Mas sim. assim, os motoristas sobressalentes, a gente tirou tudo, técnico de segurança, tudo. E eu falei, cara, eu vou fazer tudo de novo, que eu sempre fiz, administrar a empresa inteira sem. Então, a gente fazia programação logística, a gente fazia emissão de manifesto, a gente fazia tudo. Tu voltou a ser a pessoa mais importante da operação ali. A única, né? Assim, Ah, na época aí já tava eu e meu irmão, né? Então, assim, na época a gente começou a, tipo assim, entrar esse faturamento, a gente botou pessoas para fazer lógica, que era uma lógica. Na nossa cabeça era complexo, né? sim. Mas, porque, tipo assim, era um cliente grande, né? Então, assim, a gente precisava de mão de obra na nossa cabeça. Só que depois a gente viu que não, cara, que assim, o pessoal não era tão bom assim. E assim, a gente já tinha uma visão, por exemplo, que o cara era muito organizado lá, por exemplo, o cara da logística, o cara é muito organizado. Só que a gente via que o cara, tipo assim, empilhava papel, sabe? E Não, quando a gente não. pegou para fazer aquilo, não era grandes coisas, né? Como a gente estava assumindo esse contrato, a gente estava focado em outras coisas, então a gente precisou descer um degrau, mas assim, não foi nada de. Aí eu falei, cara, e é uma coisa que eu falo na empresa até hoje, eu falei, galera, crise vem e vai. Então, assim, como eu já passei por toda a área da empresa, eu não tenho problema nenhum em fazer isso de novo. O financeiro, eu posso fazer de novo, o Sim. RH, eu posso fazer de novo, tal, tal. A nossa ideia é que a empresa cresça e tenha mais gente trabalhando, enfim. Mas se precisar voltar a fazer o que eu fazia, problema nenhum, entendeu? Isso é muito interessante, né? Quando vem de baixo, você passou por tudo e não tem esse ego É, de, preciso disso ou aquilo. e até, tipo assim, para você confrontar, não dá para fazer isso, né? Hoje eu faço uma mentoria com o pessoal do Traction lá, né? E eles falam muito de nivelar por baixo. Então, Aham, assim, para você colocar um modelo à prova, você tem que ir lá executar. Como é que você sabe que o teu comercial consegue mandar 50 propostas por dia? Você tem que descer e lá você enviar esse... Cara, eu mandei 50 propostas por dia. Então, assim, esse número aqui é possível. Porque você simplesmente manda pro comercial, cara, cada um tem que mandar 50 propostas por dia. O cara fala, cara, não dá. Eu consigo mandar 15, 20.
Mas assim, se você testou aquele modelo, não, dá sim, cara, eu já fiz. Qual é o argumento que a cara vai querer usar contra você se tu já Exatamente. meteu a mão e Agora, se fez? você não entende, como é que você vai falar que dá para fazer 10, 15, 20, 30? Não tem como você falar. Você falou uma coisa aqui, Léo, a gente conversando um pouquinho antes, Aham, que a tua percepção de idolatrar uma pessoa que está ali dono de uma empresa é um pouco diferente da maioria. Que isso te ajudou muito o cara é muito especial porque ele tem uma empresa que fatura tanto, mas quando você começou a se aproximar dessas pessoas, você viu que não era bem assim, aham. que elas são comuns, são pessoas normais. Fala um pouco mais disso, essa percepção tua, o quanto isso te ajudou no teu crescimento. Cara, isso eu vou até falar, voltando aqui pro pessoal, Legal. que é uma coisa que todo mundo tem um pouco, né? As pessoas olham assim e falam, pô, esse cara conseguiu porque ele teve isso, porque ele teve aquilo. E eu sempre tive essa percepção também. Eu sempre achei que, tipo assim, donos de empresa, ou pessoas de sucesso, seja na liderança ou qualquer outra área, eles tinham um dom especial, ou que eles eram muito bons. E eu cresci admirando algumas pessoas, né? Então eu via caras que, tipo assim, tinha empresa lá na minha região, falava, não, esse cara é incrível, tal, o cara tem um... Sim. Eu nunca vou conseguir fazer o que esse cara fez. Só que aí depois, eu comecei a contestar algumas coisas na minha cabeça, né? Então, assim, eu vi algumas operações e falei, cara, isso aqui não tá 100% certo, né? Então, Uhum. assim, pô, esse cara não é tão bom assim quanto parece. Aí eu fui vendo outras coisas. E até, tipo assim, dentro de casa mesmo, quando a gente é criança, né, a gente idolatra muito os pais, né? Os pais, e eu amo muito meus pais. Mas quando você vai crescendo, né, ainda mais você quer, tipo, sair da caixinha, você passa a ver algumas coisas que você pode fazer diferente. Não que eles tenham feito errado, mas que você pode fazer diferente de Sim. acordo com a tua visão. Então, tipo assim, essa quebra que aconteceu em mim, falar assim, cara, eu, eu não sou tão burro assim. Eu falei, cara, eu acho que eu não sou tão burro assim, cara. Que eu comecei a ver algumas falhas em algumas empresas. Eu te falei um pouco antes que quando eu tive ali meus 18, 19 anos, eu fui estagiar na CSN. Então, essa vivência foi muito boa, porque lá dentro da CSN tem muitas empresas terceiras. Aham. E eu pude ver assim, o dia a dia das empresas. E como eu ganhava muito pouco na época, tipo 300 e pouco, Tu ganhava é, 300 e poucos reais por 300 e mês. poucos reais por mês como estagiário. Aí eu falei, pô, cara, eu ganho muito pouco e tal, não dá pra sobreviver assim. E aí eu comecei a ver empresas e via os donos das empresas, os gerentes e tal, sempre de carrão, tal, tal, e eu admirava esses caras. Eu falei, cara, o cara venceu na vida e tal. Mas eu comecei a ver que os caras não eram tão bons assim, sabe? Os caras, eles não cumpriam horário. Os caras, pô, era pra chegar às 7, os caras chegavam às 10. Era pra mandar um equipamento, o cara mandava outro. Os caras estavam sempre envolvidos com outras coisas, com alcoolismo, com mulheres e Caramba. tal. Aí eu falei assim, pô, cara, eu acho que se um cara. E a gente acha que isso acontece com 10% das empresas, mas na verdade isso acontece com 90% das empresas. É mesmo? Você que trabalha aí com vários empresários, você vê que o pessoal, a maioria erra no básico. Então, Sim. assim, a maioria. São poucos os que te pedem ajuda, te procuram lá no empresário SA. Porque 90%, cara, o cara ele acha que ele é o bonzão e ele vai seguir tocando a vida dele, o comercial dele, o financeiro dele, Errando. errando. Não vou pedir, pô, vou pedir opinião, Wallace, nada, vou fazer o que eu acho melhor. Só que a grande maioria erra nisso. E o que, que Sim. a grande maioria erra? Erra no básico, cara. O básico principal para mim, o cara, ele começa a entrar um dinheiro na empresa dele, ele começa a gastar mais do que ele ganha. Esse Aham. é o erro que você deve ver muito isso, né? O cara entrou no primeiro dinheiro, o cara já quer comprar uma BMW, uma Porsche. É 2 anos ali pro cara quebrar, cara. Então, assim, Sim. então eu via que isso acontecia muito. E eu sempre fui muito pé no chão, né? Por causa da minha criação, tal, tal. Como eu te falei aqui, né? Eu sempre guardei muito dinheiro. Sempre, tudo, todo o dinheiro que eu. O meu irmão ele é um pouco diferente de mim, né? Então, assim, quando a Ele... gente era moleque, a gente ganhava esse dinheirinho, né? E aí ele sempre comprava roupa, tal, tal. E eu não, sempre fui pão duro. Eu sempre guardei tudo, 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 não gastava nada. Aí eu falava com ele assim, criança, tipo assim, 12 anos. Ele, pô, vou comprar roupa, tal. Aí eu falei, cara, tá doido mesmo? Nossa mãe vai dar roupa pra gente, pô. Pra que tu vai gastar dinheiro com roupa se. Tu vai Aí, ganhar. mas ele queria umas roupas mais melhor, tal. Aí tinha Aham. laser e tal. Eu sempre guardei muito.
Aí eu falei, pô, cara, se eu botar essa filosofia que eu tenho de ser pão duro, literalmente, pra empresa, eu acho que vai vingar, sabe? Sim, Então, tu vai assim, ter eu a sempre base. fiz muito isso, cara. Tanto é que, tipo assim, pô, hoje a empresa tem 13 anos. E eu Sim. falo com a galera lá, tipo assim, tem galera que me acompanha há mais tempo e eles mesmo falam que eu sou pão duro pra caraca. Mas, por exemplo, tô vendo esse telefone aqui, eu tô com 33 anos. Esse telefone aqui é o primeiro telefone que eu compro novo, cara. É o Novo, assim, primeiro? primeiro, em 33 anos, a minha empresa faturou 83 milhões ano passado, esse é o primeiro telefone que eu compro novo. Caraca. Eu sempre comprei usado, tal, tal, mas eu não tô falando pra galera seguir meu exemplo, não tô falando isso, que eu acho que eu dou uma exagerada. E eu tenho desconstruído E isso. tu é o cara que fala, eu sou pão duro mesmo. Não, eu sou, cara, eu tenho que Tu vai eu tô tendo que desconstruir isso um pouco, eu faço Tu psicólogo e gastou agora tal. um dinheirinho, né? Foi viajar com a família, passeou É. um pouquinho. Então, mas até isso de viagem eu tive que desconstruir, cara, porque eu nunca fui, tipo assim, de viajar, tal, tal. Nunca fui de fazer isso. Então, assim, eu Sim. tive que ir desconstruindo isso, porque eu era um cara que, tipo assim, só pensava em trabalho, acumular, pô, se eu tô ganhando 1.000, quero ficar com 2.000 na conta, 3, 4, 5, só que dinheiro é infinito, né, cara? Então, assim, Sim. se você tiver 100 mil na conta, quiser ter 200 mil, é 2 meses. Então, assim, você vai fazendo muito isso. Então, assim, é uma coisa que eu tô tentando desconstruir, sabe? Du- Mas qua- isso ajudou a gente muito na empresa hoje. Pra você ter uma base ali financeira para Isso, segurar essas crises e tudo mais que isso. aconteceu. Tem dois cenários aqui. Um primeiro que o pessoal fala muito assim, o empresário ele tem que sair da operação. Sai da Uhum. operação, fica lá em cima, olha a empresa funcionando, Aham. vai para o estratégico. Qual a tua opinião sobre isso? Não concordo, cara. É, Não concordo. Isso eu acho que é muito papo de coaching, sabe? sim, Eu falo isso, hoje eu tenho um grupo de mentoria, né? Eu mentoro alguns empresários e a maioria da galera que vem me procurar é, pô, cara, eu quero sair da operação, tal, tal. Eu falei, cara, então tu veio no lugar errado, cara. Porque, tipo assim, o que eu vou te passar aqui é para você aplicar na prática, cara. Assim, eu vou todos os dias para a empresa. Todos os todos os dias dias. para a empresa. Todos os dias, eu vou todos os dias. E assim, na minha visão, cara, não tem outra saída, cara. Se você quer fazer o negócio crescer, não tem como você comandar a distância, cara. A não ser que você, pô, seja um cara aí, sei lá, igual o Flávio Augusto da vida, o cara já tem bilhões de patrimônio, igual agora ele vai ter um cargo no conselho, né? Então, assim, ele sai um pouco das operações. Mas você está falando de um cara que fatura bilhões. Não é o nosso caso aqui. E não é o Mas, caso da maioria que tá assistindo a gente. mas tu tá falando, você já está no nível de milhões, 80 milhões, que é bem acima da média Aham, do, sim. do mercado hoje, a maioria é pequena empresa. Aham, É, ainda assim, você falou que todo dia vai para a empresa. sim. Você vai para a empresa e faz o que lá? Você mete a mão em quais operações ainda? O que que você Cara, faz? hoje eu atuo basicamente no comercial, que eu acredito que seja o motor da empresa, e, assim, assuntos estratégicos, sabe? Tipo assim, há alguns contratos que a gente tem que fazer um upsell, né? Tipo assim, de aumentar faturamento, ou Sim, uma oportunidade que está vindo de um cliente de outro estado, tal, tal. Então, hoje eu atuo nessa área comercial e na estratégica de contratos que a gente já tem e de contratos que a gente quer ganhar, né? Então, assim, algum cliente de fora, principalmente, agora a gente está vendo principalmente para a região ali norte, nordeste, então, assim, essas estratégicas, né? sim. Eu atuo mais diretamente nisso, para ver se é viável ou não, se é economicamente viável. Então, e na gestão da empresa. Então, assim, basicamente divide em três. Sim. Então, hoje a gente faz uma reunião mensal de resultados, onde cada contrato, a gente trabalha muito por contrato, né? Apresenta o resultado do contrato, a DRL, a linha final. Então, o cara demonstra ali, faz a justificativa dele, 15 minutos, tal, tal, e a gente analisa contrato por contrato, na linha Sim. final, no resumo. Então, aí a gente vai tomar decisões estratégicas para, tipo assim, melhorar aquele contrato. Pô, esse contrato aqui tá dando prejuízo, o que que a gente tem que fazer? Pô, a gente tem que ajustar, a gente tem que diminuir o equipamento, a gente tem que diminuir o custo. E esse aqui? Não, esse aqui tá com a margem boa. Pô, dá pra gente fazer isso, aquilo outro. Então, basicamente dividido nessas três Mas áreas. entre as três áreas, a primeira que você falou é comercial. Isso. Você acha ela a mais importante Sim, hoje entre as três? sim. Então, para o cara que está querendo crescer, um empresário, um empreendedor, tá ali. Cara, a venda. Essa é a última área que ele tem que delegar ou ele nunca vai delegar isso? Cara, na minha visão, nunca delegar, cara.
Nunca Nunca dele. delegar, porque assim, é o motor da tua empresa, cara. Então, assim, a gente trabalha lá com metas, né? Como eu te falei, a gente faturou 83, 84 milhões ano passado e a gente quer faturar 100. Se eu Sim, sair do comercial, a chance da gente chegar é muito pouca. Não que eu seja muito bom, mas, tipo assim, é questão de estar cobrando ali, estar em cima. A galera vê que você está engajado, porque é diferente de eu chegar assim, a galera, vocês têm que faturar 100 milhões esse ano. E vou pegar um avião e vou pro Havaí, sei lá. Então, assim, é sim, totalmente diferente. Então, assim, quando a pessoa vê o seu engajamento ali como dono da empresa, ele participa disso com você. Então, assim, eu não sou muito dessa filosofia aí de delegar, de sair do operacional. Eu acho que o cara só sai do operacional quando ele já atingiu um nível de maturidade muito grande, que é, assim, pouco visto aqui no Brasil, pelo menos, né? São poucas empresas que fazem isso. Ou quando o cara quer se aposentar, né? Tá, já é outra questão, o cara, por família ou saúde precisa se afastar, tal, tal, mas aí na minha visão, são exceções. A grande sim. maioria do que a gente trabalha é a galera nova, 20, 30, 40 anos, que quer sair do operacional e deixar a empresa tocar sozinha, achando que vai rodar E nem sozinho. tá faturando isso tudo, muitas Nem das tá vezes. faturando isso tudo, cara. A maioria que a gente vê, cara, é cara que não fatura nem 1 milhão ano e, tipo assim, quer sair do operacional. Ele acha que já bateu a meta da vida dele, entendeu? Claro que cada um tem sua percepção, tá, cara? Eu tô passando a minha, A tua, né? A gente mas entende. cada um, cara, eu quero. Tem gente que, cara, eu quero ganhar 5 mil por mês, pra mim tá bom. Não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum nisso. Só que a gente não tá falando aqui de escala, a gente tá falando aqui de. A gente não tá falando com esse tipo de pessoa, a gente tá falando com pessoas que querem escalar, querem crescer. Exato. Então, se você quer crescer, quer escalar, esse não é o papo pra você. Qual a tua visão em relação a 2026? Hoje você já tem um programa de mentoria, Uhum. os empresários que você começou já a dar mentoria, deve estar te passando algum feedback ali que tu tem visto, pô, eu vejo que eles erram mais nisso. E o que que você acha que essas pessoas, em forma geral, o empresário tem que ficar mais atento em 2026, com tanto feriado, com tanto esse ambiente, né, de eleição? Cara, acho que a grande palavra para, grande frase para 2026 é não se distraia. A gente vai ter um ano aí, já tá tendo, né, de muitas distrações, Copa do Mundo, eleição, muito feriado. A gente vai perder Cara, quase um terço do ano em feriados e Copa e tudo mais, eleição. E isso causa muita distração, né, cara? Tem gente que tem político de estimação, então o cara defende A ou defende B, o cara que deixa de trabalhar para ver o jogo do Brasil e tal, e que os caras lá estão com o salário deles em dia. Então, eu acho que a grande frase para 2026 é não se distraia. sim. Tenha seu foco ali, sua meta e foque nisso. Não saia do operacional, voltando a falar. Trabalhe, continue buscando ali a tua meta. Eu sempre trago para a galera que, acho que, como eu te falei, né, o pessoal erra no básico. Então, assim, para os meus mentorados, eu trago sempre o planejamento estratégico. Eu procuro sempre fazer no final do ano. Cara, a gente abre lá um one page, né, que a gente chama. Quais são as suas principais metas? O que você quer alcançar? Ah, cara, eu quero faturar 10 milhões esse ano. Eu quero, pô, implementar mais 3 tipos de serviço. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Coloca isso visível e compartilha com o teu time. Sim. Porque, cara, você tem que envolver as pessoas. E eu falo isso de comunicação até dentro de casa mesmo. Às Uhum. vezes, sei lá, você quer emagrecer 50 quilos, mas tu não conversou com a tua esposa. Aí tua esposa pede hambúrguer todo dia. Como é que você vai? Então, assim, essa comunicação e alinhamento dos planos tem que ser não só na empresa, dentro de casa, com os teus filhos. Então, assim, você tem que ter essa comunicação clara para você chegar no objetivo, porque você não chega no objetivo sozinho. Se você tem um ou dois, três funcionários, ou se você só é casado, você tem que estar bem alinhado com isso, porque senão, cara, sozinho é muito difícil você chegar. Sim. Então você tem que mostrar o objetivo, o que que todo mundo vai ganhar com aquilo, porque é aquilo, né? Aquela meta, ela tem que ter um prêmio, cara. E assim, o cara, ele só tá desmotivado ou alguma coisa assim, se o prêmio não vale muito a pena. Então, assim, qual o prêmio que você tá buscando? A gente em geral, a gente não busca o processo, né? A gente busca o Sim. prêmio. Então, Sim. assim, se você quer emagrecer, você não tá fissurado na dieta. Você tá fissurado no corpo que você vai ter, na saúde. Então, assim, qual o prêmio de você emagrecer ou você ter uma vida fitness?
tua saúde, teus indicadores de saúde, exame de sangue, tal, tal, uma vida melhor. Então, assim, o prêmio é esse. Qual o prêmio, pô, da tua empresa deixar de faturar 500 mil e faturar 1 milhão? Pô, a galera vai receber mais, o comissionamento vai ser melhor, a gente vai melhorar a infraestrutura aqui, algum prêmio envolvido, porque Hoje assim, são quantas pessoas lá, Léo, hoje a trabalhando? gente tem 500 funcionários. 500 funcionários. É, E como é que você consegue envolver esses 500 na meta da empresa? Como é que você faz isso? mostrando o prêmio. Prêmio para todo mundo. Desde a Não, menina que está limpando o banheiro até. não, o que eu falo de mostrar o prêmio não é o prêmio físico, mas tipo Aham, assim, o que que eles podem ganhar com isso. sim. Claro que cada setor, cada área tem a tua divisão interna. Porque, por exemplo, o comercial ele trabalha com comissionamento, mas eu não consigo, por exemplo, trabalhar com comissionamento com RH, exemplo. Uhum. Então, assim, a gente tem que estar, a gente sempre faz um encontro ali dos líderes de cada setor e de cada área e a gente vê o que a gente pode fazer com cada um. Como eu te falei, o comercial é altamente comissão, né? Então, assim, o pessoal Eu quero dinheiro e é pronto. vidrado É, nisso. galera. Só que em outras áreas, você pode personalizar isso. Por exemplo, a gente tem eventos lá de promoções que são pessoas que não são ligadas diretamente ao comissionamento, que é o comercial, né? Uhum. Então, assim, pô, a empresa crescendo, a gente teve um grande evento lá de promoção. Então, a gente promoveu galera de várias áreas, desde ajudantes até supervisores. Então, Legal. assim, é claro que, como empresa, você não pode. Ah, galera, ó, eu vou promover todo mundo amanhã em 500 pessoas. Não Não tem tem como como. fazer isso. Então, assim, a gente coloca programas de desenvolvimento pessoal, né? Que a gente consegue, o gestor consegue avaliar cada colaborador, que cada equipe tem uma certa quantidade de pessoas, né? Aham. Então, assim, geralmente, o que acontece na operação, né? Os melhores são promovidos, aquele que atinge aqueles índices e tal, tudo mais, tudo conversado previamente. É claro Legal. que, pô, toda empresa, né, tem falhas, mas, tipo assim, a gente tenta sempre demonstrar o que cada um pode ganhar com a empresa crescendo, Sim. pegando mais serviço, pegando mais contrato, aumentando o faturamento. O que vocês têm a ganhar? Cara, eu posso sair, sei lá, de motorista 1 para motorista 2, motorista 3. Cara, meu sonho, que também tem que ter relação com o sonho do cara. Cara, meu sonho é supervisor. Mas tem cara que o sonho dele é ser motorista mesmo. Então, assim, o que que a gente pode proporcionar para aquele cara que não seja aumento de salário que ele gosta? Uma infraestrutura melhor, banheiro, ar-condicionado, um espaço para descanso. Então, assim, o prêmio que eu falo não é só ligado a dinheiro, é ouvir a galera. O que que tá ruim? Porque sempre tem uma coisa ruim, né, cara? Sim. Sempre tem uma coisa. Ah, cara, pô, meu armário é pequeno, tal, tal. Pô, vamos ver se. Ah, pô, uma área de vivência. Pô, a gente implementou lá a questão do Gympass, Total Pay, né, que o pessoal reclamava muito que a gente não tinha. A gente implementou. Então, não necessariamente é dinheiro. Às vezes é qualidade de vida, um plano de saúde melhor, enfim, varia muita coisa. Muito bacana. E você falou algumas coisas que são ligadas ao ambiente. A gente já indo para o final, eu Aham. queria te ouvir em relação a isso. O quanto você coloca a importância do ambiente para todo esse crescimento que você teve? Se Ambiente de teve, trabalho? não só de trabalho, para você pessoalmente, você teve que mudar, você mudou de local onde você morava, você mudou de parceiros, de amigos, de relacionamentos da onde você saiu para onde você está hoje, o quanto isso influenciou você. E você lá atrás já falou sobre isso, né? Que na verdade você ia para a escola, saía da escola, você ia Aham, trabalhar. Então, aham. aquele ambiente de farra, de querer curtir a adolescência, não aconteceu contigo. Quanto teve essa influência para o teu resultado? Tá. Cara, isso é uma coisa que eu tô vendo recentemente, para ser bem sincero. Legal. Foi até um plano que eu coloquei de 24 para 25, Aham. que foi mudar o ambiente que eu tava. Não que Sim, o ambiente ou as amizades que eu tinha estava errado, não. Só que não estava alinhado com o que eu queria, entendeu? sim. E eu acho que uma fase da nossa vida a gente tem que fazer isso, né, cara? A gente tem que mudar um pouco as amizades, que a gente tem amigos de infância, né? Eu tenho, mas assim, cada um vai para uma área e isso é normal. Então, Claro. assim, o tempo que você vai gastar, que o nosso tempo é nosso maior bem, né, cara? Você tem que escolher muito bem. Então, assim, com quem que você quer ter vínculo? Com quem que você quer ter amizade, né? Eu Sim. leio muito os livros do Thiago Brunet e ele fala de tipo de relacionamento, né? Não que você vai ter uma amizade com interesse, mas, por exemplo, pô, você é um cara.
admirável, que muitas pessoas admiram, tem empresa tal, tal. Então, assim, pro que eu quero, é uma amizade boa para mim. Assim, eu quero ter empresa também, tal, tal. Eu posso aprender muito contigo. Não tô falando mal de outras pessoas, mas se você sai com um cara que ele vai só pra balada final de semana, fica em barzinho bebendo, não que ele seja uma pessoa ruim, mas o que que ele vai acrescentar no seu propósito? Pouco, Certo. pouco. Então, tipo assim, eu tive que fazer essa transição, na verdade eu tô fazendo ainda. Sim, Eu legal. ainda moro no mesmo lugar, mas assim, eu tô com plano de assim, na verdade eu já tô construindo uma casa em outro lugar, mas eu pretendo morar mais pro lado de cá, por causa do networking e tal, tudo mais, e eu sempre neguei isso. Eu sempre neguei que, tipo assim, dependia só de mim e tal, tal. E esses dias eu fui, semana passada eu fui almoçar com uns amigos meus, né? E ele falou isso, cara. Aí quando eu cheguei e tal, tal. Aí ele falou assim, pô, cara, você mudou muito, cara. Aí eu falei, pô, por que você tá falando isso do nada, né? Ele, cara, depois que você passou a sair com tal e tal pessoa que ele conhece, você mudou muito. Porque, assim, essas pessoas, elas pensam diferente, né, da maioria. Sim. São uns amigos meus que têm empresa, tal, tal, fatura. É uma galera que tem outro nível, sabe? É um pessoal que, pô, tem avião, barco, Legal, que tal. legal. Então, assim, mesmo inconscientemente, você muda. E eu percebi isso. Porque a gente acha que, ah, não, cara, o cara tem um outro patamar de. Mas não, cara, isso faz bem pra você, dependendo do seu objetivo. Claro, como eu tô falando aqui. Cada um Quem tem. quer, a gente tá Quem quer falando com quem crescer. quer crescer. Isso aí. Depende do teu objetivo. Então, assim, você tá próximo desses caras e não é interesse, não, cara. É tipo assim, eu falo muitas vezes é você em servir o cara. Às vezes você não é amigo do cara. Sim. Mas, cara, o que que eu posso aí te servir? O que que eu posso te ajudar? Pô, tu vai para o aeroporto, quer que eu te dê uma carona, tal, tal. Começa sendo um prestativo. Você tá no ambiente desses caras, ouvindo o que eles falam, com quem eles conversam, sua percepção vai mudar. Acho que foi segunda-feira, eu fui conversar com um amigo meu e ele mudou de empresa, né? E aí ele tava falando isso. Aí ele falou assim, pô, cara, lá na empresa eu só lidava com pessoal, operação, mecânico, tal, tal. E agora eu tô na área comercial de uma empresa. Aí eu tenho que visitar cliente. Ele, pô, eu tava conversando com um cara, aí do nada ele liga, pô, manda descer meu helicóptero aqui. Aí eu falei assim, pô, cara, é legal isso, porque assim, hoje você tá agindo como espanto. Mas amanhã é um outro cliente teu que tem outro helicóptero, é outro, e você vai Normal. passando a achar isso normal. E daqui a pouco você vai começar a desafiar na tua mente, falar assim, pô, cara, por que que eu não tenho? Não tô falando que o cara vai chegar ou não vai chegar nesse nível, não é isso. Mas o que a gente tem é aquele preconceito, fala, pô, esse cara é louco, cara. Comprar um helicóptero, Sim. milhões de reais, ele é maluco. Em Quanto vez dele deve ser investir, quanto que ele de gastou? imposto nisso Pô, aí que cara também? burro. Putz. Você, de tanto ver isso, você fala assim, cara, isso aí não é tão burro assim, cara. O cara tem muita reunião, o cara vai para São Paulo, pega um trânsito 5, 6 horas, o cara vai em 40 minutos. Faz E eu diferença. sempre tive esse preconceito, né? Um amigo meu, ele comprou um avião, cara. Aí eu falei assim, cara, que cara louco, cara. Aí ele foi me mostrar as contas que ele fez. Ele falou, cara, ó, eu gasto tanto de combustível. Ele vai muito em Minas, né? Tanto de combustível, ó, o custo do avião é assim, tal, tal. Ou eu fico tantas horas no aeroporto. Pô, minha hora é. Aí eu falei assim, pô, cara, esse cara não é tão burro assim quanto eu imaginei, sabe? Então a gente tem muito esse preconceito de que, o cara Isso é é doido, besteira. isso é besteira. E isso trava a gente, né, Léo? Porque Trava a muito. partir do momento que você acha que aquilo ali não é bom, que aquilo ali é algo que não faz nenhum, não tem nenhuma Você vai negando relevância, isso pra tua você vai vida. negar para tua vida. Não tem E tipo como assim, você você tem conquistar. que ir com um olhar mais assim, humilde, cara. Pô, se o Sim. cara fez, cara, deve ter algum sentido nisso. Você não entende? Ótimo. Pô, deve ter Se algum ele tem sentido. esse resultado, ele não é burro, né? Então, É, tem alguma coisa ali que cara, ele faz tá sentido. fazendo sentido. Ou mesmo que você não entenda, pô, pode fazer sentido pra ele, entendeu? Então a gente tem sempre essa crítica. Fulano comprou um carro de, sei lá, 500 mil reais. Pô, o cara é maluco, em vez de botar em ações. Ou fulano comprou, igual a gente falou agora, um helicóptero. O cara, não, cara, o cara tem um motivo dele. Sim, E em vez de você criticar, você parar pra entender, eu acho que você tem muito mais a ganhar. Então essa questão de mudar de ambiente, mesmo que você não vá fazer tudo o que o cara faz, você acaba absorvendo, na minha visão, por osmose. Inconscientemente você vai absorvendo aquilo. E hoje um papo igual eu tô falando contigo, que o meu amigo comprou um avião. Você fala, caraca, um espanto. Mas aí daqui a pouco você tá com um, dois, três aviões. Eu falo, não, cara, só eu que não tenho avião. Tu vai começar a se perguntar assim, o tá? que que falta para eu ter um avião O que também? que falta que eu vou ter um avião? E é interessante que tu tá
mesmo com o resultado que você tem hoje, você ainda assim está com pessoas que têm um resultado ainda maior e que está te E essa é a influenciando. chave, cara. Essa é a E chave. você talvez poderia estar acomodado, não, você já não está mais acomodado porque você está vendo É, eu outros sempre resultados. falo isso, cara. Tu tem que ser o burro na mesa dos inteligentes, não o inteligente na Legal. mesa. Então, tipo assim, se você vê que na tua rodinha ali de amigos você é o mais inteligente ou o cara Tem mais melhor fera, resultado, cara, tem. você tem que mudar de ambiente na hora. Tipo assim, você tem que estar com pessoas que você passa a se questionar isso. Pô, Sim. cara, o cara tem um avião, o cara tem não sei o que, tal, tal. Fala, cara, o que que eu tô fazendo de errado, cara? Então, assim, e isso aí pra mim foi muito ruim pessoalmente, né? Porque eu tive que meio que dar uma abandonada em amizades antigas, porque o tempo é finito, né, cara? Não tem como você estar com um e estar com o Sim, outro. sim. Então, teve algumas vezes que eu tive que escolher entre estar com um e estar com o outro. Então, assim, Doeu no coração, mas tu. esse lado é difícil, porque nem sempre você vai, porque, pô, eu vou naquele lugar lá que vai ser legal pra caramba. E às vezes não é um lugar que você quer ir. Às vezes não é um ambiente que você gosta muito, ou que tem familiaridade. Por exemplo, esse amigo meu, ele me chamou pra ir naquele Rio Boat Show, não sei se você conhece aqui, Sim, que é sim, uma, sim. O uma evento feira pra. de barco. Aham. Aí eu até falei com a minha esposa, falei, cara, loucura, o que que eu vou fazer lá, cara? Nem não entendo nada de barco, tal, tal. Aí eu falei assim, cara, eu vou. Pra Aí olhar. tinha que pagar, né? Não, conseguiu umas cortesias aqui, vamos lá. Cara, e foi, a gente entrou em vários barcos, tal, tal. Aí de lá eu conheci outros amigos dele. Aí eu falei assim, pô, cara, que legal que eu vim. Porque, assim, eu conheci outras pessoas, eu conheci um mundo totalmente diferente, que a gente tem um preconceito danado também. Pô, o Aham. cara vai pagar 5 milhões num bar, o cara é louco, cara. Mas, assim, a visão do outro lado. Muitos Sim, desses caras compram esses barcos e tal para fazer networking, para conhecer outras pessoas que, sim. pô, cara, você sai de barco, por exemplo, você conhece, igual a gente conheceu lá, você, pô, um cara que mexe com software, internet, tal, tal, não tem nada a ver comigo, mas assim, já, se você quiser, já cria uma amizade diferente. E qual a oportunidade? Por exemplo, se você vai no bar aqui da esquina, qual a possibilidade de você conhecer um empresário do ramo de software? Ele está sentado ali. É muito pequeno, Zero, cara. zero. É igual o cara querer casar com uma mulher direita e indo todo dia na balada. É, Dificilmente ele vai encontrar lá. É mais fácil é ele network, é encontrar no. ambiente, cara. Conta muito. Vamos pro final agora, Léo. Você é um mentor e eu queria te perguntar duas coisas. Ali você falou sobre a questão da humildade para ouvir. Uhum. E você também falou sobre o acesso, né? Você se colocou à disposição de ir lá no evento de barcos e tal, porque um amigo te chamou e a partir daquilo ali você acessou outras pessoas Sim. que fazem sentido. O quanto uma pessoa contratar um mentor pode encurtar esse caminho de crescimento e de acesso, no teu ponto de vista? Cara, muita coisa, muita coisa. Eu sempre tive um preconceito com essa questão de mentoria, né? Mas Aham. hoje, caso destino, eu sou mentor. É, por conta disso, porque na minha visão, o mentor, ele encurta teu tempo, né? Então, assim, muito possivelmente ele já passou pelo que você está passando. E ali tem Sim, alguns caminhos das pedras que você pode tomar. E eu quebrei muita cabeça sozinho. Até que eu busquei uma mentoria. E hoje eu acho assim, cara, você tem sempre um mentor na tua vida. E não tô falando necessariamente ser pago, tá? Tipo assim, às vezes um mentor na vida espiritual, um padre, um pastor, para aham, te guiar ali na tua vida espiritual ou no teu relacionamento. Você ter um psicólogo que também é um mentor na sua vida, uhum, ou um pai, uma mãe que te assessora. E no mundo dos negócios, a mesma coisa. Só que a diferença é que no mundo dos negócios, um empresário, por exemplo, você, por exemplo, cara, teu tempo é dinheiro. Então, não dá assim, para você parar. não vai ficar me dando dica de graça. Eu vou ficar, cara, vamos marcar um encontro aí o dia inteiro, 2 vezes no mês, e você me passa todos os pulos. Não, cara, teu tempo é dinheiro. E eu tenho que respeitar isso. Sim, Então, assim, você tem que ter um mentor. Se você conseguir de graça, ótimo. Se não, você tiver condições de pagar, é a melhor coisa. Por quê? Nessa minha vida de empreendedor, eu quebrei muita cara, como a gente falou aqui, né? Muita coisa. E assim, depois de ter esse desafio de ser mentor, eu falei, cara, tudo que eu faço aqui, eu tenho certeza que outras empresas fazem. Certeza uhum, absoluta. E agora eu tô desse lado da mesa, eu
posso te afirmar o seguinte: 90% das empresas não fazem o básico. Então, assim, questões simples que você faz no teu dia a dia, mas a maioria não faz. Então, assim, você consegue indicar o melhor caminho. Cara, ó, eu vou tentar, sei lá, eu vou tentar contratar um comercial. Fala, cara, não contrata não. Contrata, dando exemplo, aleatório, né? Contrata um enfermeiro, tô dando exemplo. Qualquer outra En- coisa menos. então assim, ele vai te dar dicas ali que vai mudar um pouco o teu patamar, sabe? Alguns Sim, pulos do gato. Na minha mentoria, por exemplo, eu trago algumas planilhas financeiras que eu uso, eu já usei infinitas e um monte deu errado. Então, assim, hoje eu uso uma que para mim dá muito certo. Então, assim, eu tento entregar isso e mostrar como que eu faço e adaptar para a realidade ali do cliente, porque legal. o controle financeiro, na minha visão, é, pô, extremamente, assim, é a raiz mesmo da tua empresa, né? Se você não ficar de olho nisso, você pode quebrar mesmo. E trago outras ferramentas que eu uso no meu dia a dia. Então, assim, e é muito importante você avaliar, tipo assim, quem realmente, tipo assim, tem uma empresa, quem já passou por isso, porque tem muito mentor fake aí no mercado também, né, cara? Aham. Então, assim, o cara vai te ensinar uma coisa que ele nunca fez. Então, assim, tenta procurar a história do cara, o que que ele tem, o que que ele construiu, e para saber se possivelmente ele tenha passado por aquilo que você já passou. Se ele tem pelo menos um CNPJ, porque às vezes o cara não tem nem o CNPJ tá te ensinando. Então, Sim, assim, o cara vai te ensinar, igual a gente conversou lá sobre essa questão do empresário SE que você trouxe, né? Então, assim, como é que você conseguiu me passar isso? Você só conseguiu me passar porque você já passou por esse caminho. sim. Então, assim, você querendo ou não, você tem uma experiência ali que você consegue passar para outras pessoas, mas porque você trilhou esse caminho. Se você não trilhasse, você não... Então, assim, essa é a diferença total do mentor. Então, assim, na minha visão, resumidamente, ele encurta caminhos. Você tem três alternativas ali. Ele vai falar, cara, vai por essa aqui que eu já testei as outras duas e deu errado. Entendeu? É incrível isso. E aí, como é que faz, Léo, para a pessoa se aproximar de você? Qual canal? Deixa aí para a galera, para elas poderem ter essa oportunidade, melhor pelo Instagram, para poder conhecer mais do Léo e talvez tenha alguém que queira, pô, eu quero ter o Léo como mentor. Ah, Meu mentor. tá. Mas pelo Instagram, cara, meu Instagram é @leonardo_monteiro M. Monteiro M é minha página lá no Instagram. E lá tem um linkzinho do Linktree, né? Que aí tem o Aham. WhatsApp, tal, tal, tudo mais. Pode me chamar lá, é o meu número mesmo, pode me chamar por lá. E lá no meu Instagram também tem a página da minha empresa, caso você queira conhecer, eu deixo sempre o link lá. E lá tem alguns vídeos, materiais sempre que eu produzo. E também de algumas experiências com alguns clientes, né, mentorados. Léo, eu aprendi demais. A melhor parte de fazer podcast é que a gente Aprender, está né? aqui, tá aqui aprendendo. Fantástica a tua história. Gratidão pela oportunidade da Nada, eu que gente agradeço, cara. conversar e espero que a gente possa ainda ter outras oportunidades para fazer Episódio isso. 2, né? Foi uma Valeu, satisfação. cara. Pessoal, aqui tá o Empresários S.A. entregando para você e mais uma oportunidade de você conhecer histórias, mas eu quero te fazer um pedido. Compartilhe isso aqui para o máximo de pessoas. Você pode inspirar, salvar outras pessoas que estão em momentos desafiadores e uma história dessa pode aí trazer um up, né, na vida e mudar ali a trajetória que a pessoa está tendo. E a gente precisa aqui que você comente, coloca aqui embaixo o que que você gostou, o que que mais fez sentido para você, para que o YouTube entenda que isso aqui foi relevante. Vamos até a próxima história de sucesso, vamos até o próximo momento para a gente crescer junto e continuar alavancando nossos negócios. Vamos avançar.